Sou de BH. Eu nasci aqui, morei um tempo, até 12 anos em São Paulo, depois voltei pra cá. E comecei a estudar dança, até entrar no grupo eu trabalhava com dança, bailarina, coreógrafa, professora de dança. Eu vim para substituir uma das atrizes que estava grávida, Simone. Estava grávida e eu ia substituí-la por 6 meses. Qual espetáculo? A Rua da Amargura. E são 6 meses mais longos da minha vida. Do Galpão, sendo um grupo. Na verdade, gente, você falou assim que a gente domina, a gente não domina, né? Todo mundo, quem não tocava instrumento, por exemplo, Paulo André, não detesta tocar percussão, sempre sobra um bumbo na mão dele, ele fala, nunca mais eu quero tocar um bumbo. Mas aprendeu a tocar acordeon no De Tempos Somos, mas não, quero aprender, vou pegar. Então é uma melodia simples que ele toca, mas é meio vai criando um desejo também das pessoas de se integrarem no que está acontecendo, né? A escaleta que ele toca nos espetáculos, ele não se interessou de fato para aprender um instrumento, fazer aula com instrumento. Sim. Eu tenho uma formação de música, meus pais são músicos, então eu estudei música quando criança, mas depois nunca mais. Mas eu tenho uma facilidade, então toco acordeon, no nós, o Marcinho falou assim, você podia tocar trombone. Eu falei, nossa, Marcinho, é Simone que toca trombone. Não, mas você já tocou uma vez que eu sei, não sei o que, vai, vamos embora, vamos aprender. Aí, né, não é exatamente um domínio. Sim. Mas um pouco pela necessidade, principalmente do espetáculo que a gente está no momento. O Cine Horto, que estava desativado já há algum tempo e tinha sido casa de show, era o famoso Belourim, não é? Belourim. E tinha uma igreja querendo alugar para, né, fazer espaço, tinha outras pessoas, mas a dona Preta, que é da família do seu Abraão, que construiu esse prédio, que era do cinema, ela acabou dando preferência pra gente, assim, porque a gente, né, de alguma maneira, manter a coisa como um espaço cultural. Aos poucos, fomos construindo arquibancada, às vezes não tinha as cadeirinhas, foi, né, durante esses 20 anos, esse urdimento também a gente fez as varandas e os urdimentos, a gente reformou tudo na estreia do partido, porque desde então o grupo tem estreado os espetáculos aqui, menos os de rua, obviamente. A gente estreou Partido, o Trem Chamado Desejo, o Nós, o Outros, o De Tempos Somos. A gente geralmente faz as nossas temporadas de estreia aqui. Então, Partido a gente precisou reformar, porque o piso era muito irregular e tinha um cenário que andava umas pernas. Então ele andava um pouco, agarrava, a gente não conseguia, ou ficava pegafrando, né? Pegafrando, parecia no pé do ator. Aí nivelamos o piso e fizemos esse urdimento, e que é um teatro que foi muito procurado, porque por grupos especialmente, porque ele é um teatro que você modula ele da maneira que você quiser. Dessa correlação do Galpão que ele consegue ter entre fazer o teatro de rua e fazer o teatro que pode ser dito assim, de palco, que é uma coisa mais interna, de uma estrutura física e tal. Como que isso acontece? Como que vocês veem como grupo essa correlação, não só de importância, mas do fazer e como isso é pensado para os espetáculos? Na verdade, não é o Galpão, toda essa estrutura do Galpão e do Cine Horto é meio um milagre assim, que acontece, porque a gente não planejou nada. Né? O único planejamento que existia quando os 5 atores que fundaram o Galpão, que é, né, a história, estavam na oficina dos alemães, no Festival de Inverno, participaram de uma montagem, depois os alemães foram embora e esses atores se juntaram com o desejo de continuar um projeto de teatro. E o único planejamento, não era um planejamento, a ideia era, a gente quer fazer teatro, a gente quer viver de teatro, então de que maneira que a gente vai conseguir se organizar? A gente foi aprendendo a se planejar e a se produzir de acordo com o que a coisa ia acontecendo, né? E eu acho que essa característica do grupo de ser, não ter um diretor, de serem os atores
que definem, que decidem. Então, sempre os desejos vêm de lugares muito diferentes. São várias pessoas pensando. São várias pessoas pensando e jogando ideias e decidindo. Né? Não é só jogar ideia para uma pessoa decidir, é todo mundo decidir junto. Com a dor e a delícia de ser o que é. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa a ninguém. Acho que só o Toninho é que se formou como numa escola de teatro, ele fez TU. Todas as outras pessoas vieram da prática de teatros universitários, ou da dança. Esses dias a gente estava falando aqui, o Beto se formou em engenharia, o Chico em administração e contabilidade, eu e Fernanda somos da dança, a Teuda da sociologia, o Eduardo da filosofia. Pessoas de lugares diferentes, mas que se uniram em torno de um desejo, né? E então o grupo foi aprendendo a fazer teatro com o próprio grupo. Então, depois dessa oficina, trabalhamos com perna de pau, não sei o quê, então vamos chamar uma pessoa que venha dirigir a gente quer fazer um trabalho que tenha mais a ver com circo, com comédia dell'arte. Aí investe nesse lugar. Bacana isso, não sei o quê, mas e se agora a gente fizesse um trabalho que tivesse mais a ver com o jeito brasileiro, com a linguagem brasileira, com o texto brasileiro. Aí o Eide dirigiu o Corre Enquanto é Tempo, que é de rua também. Poxa, mas a gente já fez muito espetáculo de rua, vamos fazer um de palco. Aí o primeiro espetáculo de palco foi um para criança, um infantil. O Eide, que dirigiu o Corre Enquanto é Tempo na rua, propôs ao grupo uma coisa absolutamente diferente, que era o Nelson Rodrigues. Eles fizeram uma tragédia para palco. Então, as coisas vão aparecendo e o grupo, o grupo é um lugar de formação também para os atores. O Romeu e Julieta, quando veio de uma necessidade assim também de todo esse aparato técnico. Quando se decidiu por fazer Romeu e Julieta na rua, que era um desejo do Gabriel, né? A primeira ideia dele do espetáculo é que ele fosse feito em cima do carro, dentro e em cima do carro. Fosse o que fosse, não tinha o texto ainda, mas já sabia que o cenário seria o carro. Então, para ir para a rua, como que a gente, quando se decidiu pelo Shakespeare, como que você fala Romeu e Julieta, a cena do balcão, a cena do casamento, sem precisar ficar gritando na rua. Aí vieram os microfones sem fio pela primeira vez, por essa necessidade de poder sussurrar na rua, né? Você cantar uma canção de amor, uma cena super delicada e intimista, mas como a gente fez na Praça do Papo, para 5 mil pessoas. Minha flor, laia, laia, laia. O anel que tu me deste, vou brincar. Era vidro e se quebrou. Vou brincar. O amor que tu me tinhas, vou brincar. Era pouco e se acabou. Laia, laia, laia. Até naquele momento o grupo não tinha um patrocínio, por exemplo. Né? Vivia de vendas de espetáculo para empresa, para escola, para instituições, temporadas no risco, né? Se fazia muito. Um edital de teatro, nós vamos fazer, a gente divulga, que aí a bilheteria cobre o que der para cobrir. O grupo estreou devendo, todo equipamento de som, por exemplo, estreou devendo $20 mil, sem ter um patrocinador. Mas foi um risco e uma aposta. Como é que funciona para vocês conseguirem bancar tudo isso? Falo de grana. Sempre de patrocínios das leis federal, municipal, estadual. Todos, tanto lá quanto aqui. Tanto lá quanto aqui. São patrocinadores diferentes, são administrações diferentes. É o mesmo CNPJ, né? O Galpão e o Cine Horto, teoricamente, é uma coisa só, mas são equipes completamente distintas, porque são dois projetos muito grandes, né? O Galpão focado na montagem dos espetáculos, nas temporadas, na circulação, e o Cine Horto, formação, fomento de espetáculos, festivais, o aluguel do teatro,
curso de formação, cursos livres, oficinas, os núcleos de pesquisa. O Cineorto já chegou a ter, no mesmo ano, durante o período Era de Ouro, né? 17 projetos funcionando durante o ano. Tudo ativo durante o Tudo ativo, né? São vários patrocinadores que... O Cineorto tem lei federal, estadual e municipal. O Galpão, a gente trabalha muito pouco com a lei municipal, porque geralmente é um aporte, né? A gente tem projetos de Festival de Cenas Curtas. A gente escreve Festival de Cenas Curtas na lei municipal e o aporte que eles dão é suficiente para aquele projeto, que são projetos independentes também, dentro do Cineorto. O Galpão não tem muito como a gente fazer isso, então ficaria aquele monte de projetos, além do que a gente estaria concorrendo como um grupo grande, que já tem um apoio federal, concorrendo com projetos menores municipais. Então, normalmente, a gente não entra. A gente não tem lei municipal. A primeira turnê internacional que o grupo fez, festivais na Europa, na França e na Itália, principalmente, que foi a primeira vez que eles ganharam um cachê mais significativo em dólares, foi um pacto do grupo. Foi assim, na hora que a gente voltar, nós vamos guardar esse dinheiro e vamos comprar uma sede para a gente. Então, o próprio cachê, assim, que nunca tinha existido, a primeira oportunidade foi também para investimento no grupo. Então, é realmente um projeto de grupo, né? Esse tipo de conversa, sempre que a gente faz turnês, a gente tem encontros, bate-papo nas cidades, principalmente lugares que a gente não foi ainda, cidades menores. A gente faz bate-papo com professores de teatro, com grupos, escolas, estudantes, enfim. E uma pergunta que as pessoas sempre fazem, assim, como que a gente faz para manter essa estrutura ou para conseguir persistir? Porque o meu grupo já tem 2 anos e o meu grupo já tem 4 anos. Assim, pois é. Né? Aí quando a gente fala essa história assim, que o grupo com 10 anos não tinha ainda um patrocinador e estreou um espetáculo devendo $20 mil, muda a perspectiva. Mas a permanência, a persistência, né? É uma coisa que ela acontece, é demorado mesmo. É igual a árvore, né? Você vai plantar uma árvore, você vai ver ela daqui a 50 anos. Você vai colher frutos daqui a 10 anos. É isso. É isso.